Esse texto de Ezequiel 37 é muito conhecido, fala do Vale de Ossos Secos. Muita gente explora esse texto, e esse texto, ele dá a possibilidade de nós fazermos uma série de reflexões. O profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel é um dos livros mais compridos em termos de profecia. Ele talvez ele vai perder para o profeta Isaías, para o profeta Jeremias, né? Até acho que Daniel também. E o profeta Ezequiel, as suas profecias tanto fala do seu tempo, como também fala do tempo do final dos tempos, não é? Quando tudo vai se acabar com a volta de Jesus. O profeta Ezequiel, ele começa a profetizar quando Judá tinha sido já tomada, quando havia aquela divisão de Judá com Israel, o reino do norte, o reino do sul. Judá já tinha sido sucumbido pelos seus inimigos. E aí que ele começa a profetizar. Depois Israel, o templo viria a ser destruído e, de verdade, tudo aquilo acontece por uma razão muito simples. O povo tinha se afastado de Deus. É interessante a gente colocar isto quando o nosso amado falava aqui, não é? Sobre a questão do que evangelho que nós temos que pregar. Você vai ouvir muito no Velho Testamento sobre o povo deixando Deus e abraçando religiões, deuses. Às vezes nós achamos isso extremamente estranho para um povo que tinha uma história simplesmente fantástica. Era um povo que os seus profetas falavam com Deus cara a cara, não é? Eles tinham a história do povo que saiu do Egito, eles tinham a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas mesmo assim o povo não dava muita bola. O judeu, na sua essência, é só Deus para ter misericórdia. Haja visto que, até hoje, os judeus, eles não creem que Jesus é o Salvador. Não creem, de forma nenhuma. Se você conversar com qualquer judeu mesmo, ele jamais vai aceitar Jesus como Salvador. Ainda que tudo isso tem um plano de Deus por trás disso tudo, para que nós fôssemos enxertados na oliveira. A oliveira é Israel, e nós fomos enxertados na oliveira, e hoje, nós como gentios, ou seja, que nós não somos judeus, nós temos a salvação na pessoa de Jesus. Glória a Deus por isso. Muito bem, nesse texto que nós já lemos aqui, vai falar da visão que ele tem, Ezequiel, dos ossos secos, quando Deus o leva ali diante dos ossos secos e pergunta: você acha que dá para esses ossos ter vida, aquela coisa toda? E começa a acontecer uma série de coisas. Eu dizia aqui no meu prefácio que algum tempo atrás, na ocasião do falecimento do nosso querido presbítero Milton, Deus me despertou para alguma coisa, não é? Deus me despertou quando eu soube da notícia, como eu disse para vocês, e quando eu estava no cemitério, ali, até porque naquele dia eu revi alguns amigos que fazia anos que eu não via, que morou ali comigo, que eu morei ali no apartamento e eram os patrões, inclusive, dele, não é? E Deus me despertou naquele dia. Deus falou muito forte comigo naquele dia. E hoje, lembrando disso, Deus colocou esta palavra no meu coração. Nesse contexto, Deus leva o profeta para um lugar deserto. Leva ele para um lugar deserto e lá mostra a ele um vale cheio de ossos secos. Diante desta realidade, o que nós podemos aprender com esta profecia de Ezequiel, com esta visão de Ezequiel nesse vale de ossos secos? O que nós podemos aprender? E Deus me mostrou algo que eu tenho certeza que vai mostrar a você também, não é? O que Deus quer nos ensinar é que neste lugar, deserto de vale de ossos secos, Deus queria não só moldar ao profeta, como também mudar o profeta.
Porque ele nasce, praticamente, ele começa o seu ministério debaixo de opressão. Imagina, irmão, você começar debaixo de opressão. Parece que dá até para dizer, mas será que Deus de verdade existe? Eu já nasci debaixo de opressão, eu sou um escravo, não é? Mas Deus queria ensinar alguma coisa a ele e automaticamente usá-lo para falar para o seu povo. Então Deus o leva ali, naquele vale de ossos secos, para moldá-lo, para mudá-lo. E você que está aqui hoje, Deus conhece aonde Ele quer te colocar ou aonde você está. O que significa isso, pastor? Não estou entendendo, eu estou em São Carlos, estou aqui dentro do templo hoje, não estou entendendo, mas quem conhece a tua vida é você e Deus. Deus sabe aonde você está neste momento. Deus sabe das dificuldades que você está passando. Deus sabe das alegrias que você está passando. Deus sabe daquele momento que você está, em que você está esperando algo da parte de Deus, da parte de alguém. Então Deus tem te colocado em alguns lugares, e hoje Deus me coloca esta palavra para dizer a você, para dizer a mim, para dizer a nós, que Ele tem nos colocado em certos lugares para nos moldar. Deus tem colocado nós em algumas situações para que nós possamos também mudar diante das circunstâncias que Ele nos coloca. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então vamos lá. O texto, a Bíblia Sagrada, ela vai dar a nós exemplos de homens que estiverem em determinados lugares, que Deus os colocou, que Deus os levou, que Deus permitiu que eles estivessem nesses lugares, para que Deus pudesse moldá-los e pudesse mudá-los. E nós poderíamos começar, por exemplo, com Jacó. Jacó, como todos nós que conhecemos a palavra, ele era um trapaceiro, era um enganador. Era um camarada que ele se aproveitou de uma situação e enganou o próprio pai e o irmão. Este era Jacó, mas para frente ele é enganado. Mas Jacó tinha um problema com ele. Jacó confiava no taco dele. Sabe aquela coisa de você confiar no seu taco? Você acha que você resolve, você acha que você consegue, e você não fala com Deus sobre o que está acontecendo. Jacó era esse cara. Era um cara que dizia, eu chego lá, conto uma história, conto uma mentira, e está tudo certo, e vão acreditar, e eu passo por cima. Era mais ou menos isso. Mas quando ele sabe que seu irmão vai encontrar com ele, e ele sabia da raiva que o irmão tinha com ele, que o irmão queria matá-lo, e o irmão jurou de matá-lo, ele passa por um lugar que ele não imaginou que ele encontraria Deus. E Deus permite que ele passe pelo Vale de Jaboque. E nesse Vale de Jaboque, Deus o permite, ele passa a família, e ele fica para trás, ele vê um vulto, ele volta, preocupado, achando que era o irmão dele. Mas Deus o queria ali naquele vale, porque Deus queria moldá-lo, Deus queria mudá-lo ali no Vale de Jaboque. Olha que coisa interessante, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24, você vai encontrar isto. Ele lutando com alguém. Ele luta, na verdade, estava lutando com o próprio Deus. Ele está ali lutando, e ele não está entendendo no primeiro momento, daqui a pouco ele percebe que na verdade era um anjo do Senhor, e ele está ali lutando, e não está entendendo nada, mas ele precisava passar por aquele processo para quê? Para Deus o moldar e mudá-lo. Então Deus o leva ali, daqui a pouco o anjo diz, olha, me larga que eu tenho que subir. Não, não te largo enquanto você não me abençoar. E o anjo toca na juntura da sua coxa, e ele larga, e ele sai mancando. Mas todos que viam Jacó diziam, ele foi moldado por Deus e foi mudado por Deus. Interessante isto. Mas nós podíamos falar também do próprio Moisés. Moisés foi criado na casa de Faraó, ele era um príncipe. Mata um homem e ele foge para o deserto e fica lá anos e anos. Mas o propósito de Deus para a vida de Moisés não tinha mudado. Não pensem os senhores que Moisés, ele foi salvo pelas águas por circunstâncias de planejamento da sua mãe e da sua irmã. Não.
Deus permitiu aquilo porque Deus tinha negócio com Moisés. Deus tem te colocado em certas situações agora, porque Deus quer te moldar e quer te mudar. Entenda isso no nome de Jesus. Creia nessa palavra. E ao final desta palavra eu quero orar por você, porque Deus está falando ao seu coração. Moisés, ele se retira para o deserto, lá ele casa, lá ele conhece família, ele estava de boa. Eu estou numa tremenda de uma boa. É mesmo, por quê? Não, que eu estou cuidando das ovelhinhas do sogro, casei e estou muito feliz. Estava nada. Deus queria mudá-lo. Deus queria mudá-lo. E ele está no deserto agora, no monte de Deus, lá no Horebe. E ele então, uma ovelha, ela escapa, ele vai atrás dela. E quando ele está com a ovelha no colo, ele olha e vê lá uma planta. E esta planta está pegando fogo. Só que ela pegava fogo e ela não consumia, não tinha fumaça, não tinha nada. Ela pegava fogo e ele via aquilo, mas o que é isso? Eu quero chegar perto. E quando ele chega, ele escuta uma voz. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus o coloca ali para moldá-lo e para mudá-lo. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer moldá-lo e quer te mudar também no nome de Jesus. Moisés, naquele primeiro momento, não entendeu nada. Ele retruca com Deus, para mim não dá, eu sou um cara de... Não, é você, meu filho, não tem jeito. E ali Deus o muda, Deus o molda. E ele faz o que jamais alguém imaginou. Ele vai com um braço forte, com a ajuda de Deus, e ele resgata o seu povo e os tira do Egito. O que é isso? É Deus moldando o homem. É Deus mudando o homem. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, há algumas passagens que me chamam a atenção sobre essa questão de Deus colocar determinadas pessoas em certos lugares para poder moldá-los e mudá-los. Por exemplo, quando nós lemos a passagem lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 10, de uma mulher que era samaritana, Deus, naquele dia, queria que aquela mulher estivesse exatamente naquela hora, naquele lugar. E aquela mulher, no momento mais difícil de tirar água, por conta da situação em que ela estava, ela não podia ir pela manhã, porque com certeza traria confusão, e ela vai ali por volta de meio-dia, hora do almoço. Os discípulos de Jesus vão comprar comida, e Jesus fica ali, porque o pai já tinha dito para ele, olha, eu preciso hoje moldar alguém e mudar alguém. E quando Jesus chega ao poço, estava quem? Uma mulher. E Jesus pede água para aquela mulher. E a mulher retruca, como o senhor sendo judeu, o senhor me pede água? O senhor sabe que nós temos uma briga, não dá para a gente trocar ideia, né? E Jesus fala, mas olha senhora, se a senhora soubesse quem te pede água, você ia dar. E a mulher fica assim, o senhor não tem corda, o senhor não tem balde, como é que o senhor vai me dar água? E Jesus então se apresenta para aquela mulher. Jesus revela àquela mulher a vida dela. E ela entende que ali não era simplesmente um homem, era um grande profeta, era um homem de Deus, era alguém que ela jamais... Mas por quê? Porque Deus permitiu que aquela mulher estivesse naquele lugar, naquela hora, porque Deus queria moldar aquela mulher. Deus queria mudar aquela mulher. Para quê? Para aquela mulher entrar na sua cidade em Samaria e dizer, gente, apesar da minha vida, apesar de eu ter roubado os 5 maridos de vocês, eu encontrei o Salvador, eu encontrei um profeta de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te colocou, Deus tem te colocado em certas situações, em certos lugares, porque Ele quer fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Entenda isso no nome de Jesus. O hino que nós cantamos fala de chamada, o hino que nós cantamos fala de estar pronto, e às vezes nós estamos assim de braço cruzado, mas eu não tenho tempo, eu não sei o que, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, Ele quer te moldar, Ele quer te mudar. Receba esta palavra e seja mudado pelo Espírito de Deus. Por fim, nós não poderíamos deixar de falar do grande apóstolo Paulo. Paulo, como todos nós sabemos, o grande perseguidor da igreja, Deus
permitiu que ele fosse a Damasco, porque ele ficou sabendo que lá tinha uma igreja fervorosa. E ele tinha que ir pelo caminho de Damasco, era o caminho que levava a Damasco. E Deus queria exatamente que ele estivesse onde ele estava, naquela hora, naquele momento, para uma única coisa: para Deus moldá-lo e Deus mudá-lo. Ele cai do cavalo, uma luz resplandecente, uma luz brilha, ele cai e ele escuta algo que jamais ele esqueceu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele se assusta, e naquele momento ele é moldado, ele é mudado, e se torna o maior dos apóstolos. Ele se torna o grande homem da graça de Deus, o homem que nos ajudaria a entender a graça, o evangelho, que nos ajudaria a entender que não é por mérito próprio, não é pelas minhas forças, não é por aquilo que eu faço, mas é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor de Deus, é porque de verdade Ele me escolheu, apesar das minhas fraquezas. Como nós ministramos no último domingo, nós éramos como trapo de imundícia, nós não tínhamos direito, mas o amor de Deus nos alcançou. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele detalha a nossa conversão, a nossa salvação, porque Deus o usa. Por quê? Porque Deus o moldou, porque Deus o mudou. E nesta noite, Deus quer moldá-lo e Deus quer mudá-lo no nome do Senhor Jesus. Pastor, o que o texto tem a ver com isto? O que o texto tem a ver com esta de verdade introdução que o Senhor está nos dando? Lugares que te moldam e te mudam são aqueles que Deus te conduz. Não pense que nesse exato momento, por aquilo que você passa, você está passando porque você acha que você talvez não tenha feito a coisa certa. Talvez você tenha se precipitado em alguma coisa. Talvez você tenha errado em alguma coisa. Não. Lugares que te moldam e te mudam são aquelas que Deus te conduz. Então veja aqui que o texto diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel dizendo no texto de 37, 1 e 2. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Veja só, Deus o leva a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. Imagina a cena. Leva para cá, leva para lá, não é? E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Tinha osso para tudo quanto era lado. E que os ossos estavam muito secos. Deus o conduz para lá e para cá. Olha, osso seco aqui, ali, lá na frente, aqui atrás, do lado direito, do lado esquerdo. Na verdade, o que ele estava dizendo? Deus me conduz. Ezequiel estava no vale, mas Deus é que o conduziu para lá. Neste ambiente extremamente desfavorável, que Deus fez com que ele pudesse ver o que é a realidade de uma forma que ele de verdade não conseguia enxergar. Mas Deus o leva. Então, o que significa isso? Que Deus, Ele te molda e Ele te muda. E é Ele que te conduz a caminhos que você no primeiro momento não entende. Você talvez esteja se perguntando: por que eu estou nesta situação? Por que eu estou passando por isto? Por quê? Você está passando porque Deus está permitindo, e Ele está lhe dizendo hoje pela sua palavra que Ele só quer uma coisa de você. Ele quer que você permita que Ele possa te moldar, e te moldando você será mudado no nome do Senhor Jesus. Será que é possível? Será que é possível? Será que Deus mudou Jacó? Será que Deus mudou a mulher samaritana? Será que Deus mudou Raabe? Lembram de Raabe? Raabe, ela foge da sua senhora e vai para o deserto. E chega no deserto, está lá, Deus falou assim para ele: Raabe, quem mandou você vir para o deserto? Minha senhora está me maltratando.
Eu não aguento mais ela. Pode voltar. Pode voltar. Não é tempo de você vir para o deserto ainda. Mas daqui a pouco, Deus fala assim para Abraão: Abraão, despede Raabe junto com o menino. Mas para onde? Manda para o deserto. Quê? Pode mandar. Dá um pouquinho de comida, um pouco de água e manda embora. Já imaginou isso? Foi Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria mudar e moldar Raabe. Raabe hoje, para quem não sabe, Ismael, seu filho, é o pai de quem? De todos os árabes. Agar, Raabe é a outra. É muita mulher, né? Veja só, Agar, ela é a mãe de quem? De todos os árabes. Todos os árabes. Irmãos, os árabes são muito mais numerosos do que quem? Do que os judeus. Israel é desse tamanhozinho, é tamanho de Sergipe. E os países árabes são enormes, são populosos. Por quê? Deus permitiu que ela fosse dispensada pelo marido dela, ou o homem que suscitou Ismael e que deu a ela Ismael. E aí, quando ela está no deserto, ela se distancia do seu filho, porque acabou a água e acabou a comida. E eu não quero vê-lo morrer. E de repente Deus fala com ela. Mas no deserto, talvez você esteja no deserto, talvez você esteja passando por um momento extremamente difícil e dizendo: eu estou como Agar, eu estou no deserto, mas Deus te conduziu para o deserto, Deus te conduziu para esta situação, para que você possa ser moldado e mudado por Ele. Mas agora, espera um pouquinho, talvez você esteja numa tremenda, numa boa, talvez não te falte nada. Talvez você esteja no melhor momento da tua vida. Você está prosperando dia após dia. As coisas estão acontecendo. Você está glorificando a Deus. Mas por quê? Porque Deus te colocou nesta situação também para te moldar. Também para te mudar. Mas é isto. Veja a história de Esther, por exemplo. Quem era Esther? De repente era uma judia que ela entra numa concorrência para ver quem seria a mulher do rei. E pela sua beleza, ela é escolhida. E nem deveria ser, porque ela era judia. Daqui a pouco ela está dentro do palácio, comendo do bom e do melhor, sendo honrada como uma rainha. Aí você fala: mas e o que tem a ver com mudança e com moldar? Deus a usa para que ela pudesse estar naquele lugar, naquele momento, para salvar o seu próprio povo. Mas estava numa tremenda, numa boa. Talvez seja a sua situação. Deixa eu dizer uma coisa: você está numa boa, as coisas estão acontecendo. Pastor, tá. Deus te colocou, Deus te conduziu numa situação favorável, sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te colocou nesta situação favorável para você ficar de braço cruzado dizendo assim: estou tremendo numa boa, conquistei, cheguei aonde eu queria. Deus te colocou porque Deus quer te moldar, te mudar, e você, aonde você está, seja bênção, seja de verdade aquele que vai dizer para os que estão à sua volta que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo salva, que Ele liberta e que Ele cura e que Ele batiza com o Espírito Santo. É por isso que Deus te colocou onde Ele te colocou. Não pensa que é só miséria. Deus também coloca muitas vezes nós em situações boas para a gente chegar a um determinado ponto e alguém dizer assim: poxa, parabéns, eu não estou aqui simplesmente por estar, eu estou aqui porque Deus quer me usar para algo. Se você crê nisso, glorifica a Deus nessa noite. Que mais? Lugares te moldam e te mudam. São os lugares que te levam a ouvir a voz de Deus. Nós estamos passando por um momento da igreja na terra em que as pessoas têm deixado de ouvir a voz de Deus. É muita tecnologia. Os médicos hoje, eles fazem verdadeiros milagres. Sim, os médicos fazem. Os médicos hoje, eles estão
no topo, não é? Das pessoas mais admiráveis no mundo, por conta daquilo que eles conseguem realizar com a tecnologia que existe hoje. Hoje existe uma série de cirurgia que não se abre mais ninguém. Hoje 3 furinhos ali, o cara faz tudo, não é? Hoje os laboratórios, eles inventam remédios que você fala, puxa vida, como é que pode um trem desse, não é? Então as pessoas hoje, elas estão se esquecendo de ouvir a voz de Deus, elas não estão muito interessadas não. Aqui no texto que nós lemos no versículo 3 diz assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, só tu sabes, só tu. Deus não fala com osso, não, de jeito nenhum. Ele fala com quem anda sobre os ossos. E quem estava andando? Era o profeta. Era o profeta Ezequiel. Era ele que estava andando sobre os ossos. Na verdade, ele estava andando em um ambiente que naquele primeiro momento era desfavorável. Tá? Talvez, hoje, da mesma forma, o seu casamento, a sua relação com os seus filhos, a sua relação com o seu marido, as suas finanças, o seu emprego, sua empresa, talvez seja um ambiente extremamente desfavorável. E você se esqueceu do principal. E numa reunião que nós tivemos, que eu já disse essa semana, nós discutimos exatamente essa questão dos lares, das famílias. Que hoje o diabo tem atacado as famílias, o inimigo tem atacado os filhos, mais do que atacado os filhos, tem atacado, sabe quem? Os pais. Pais, sim. E como tem atacado? Mas por quê? Porque os pais, eles não têm dado permissão a Deus para ouvir a voz de Deus. Esse é o grande problema. E como é que eu ouço a voz de Deus? É você frequentando os cultos, é você frequentando a escola bíblica dominical, é você andando com o seu filho, é você incentivando o seu filho, é você estar lado a lado com o seu filho, é você estar preocupado com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus negócios, é você estar preocupado e você dizer, Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O ambiente é desfavorável, a situação, eu preciso ouvir a sua voz. O pastor João Caetano, pregando aqui na quarta-feira, ele falou uma coisa muito importante, entre tantas que ele falou, não é? Ele falava sobre a questão de nós não nos esquecermos que a graça de Deus nos basta, mas para que isto pudesse acontecer, nós precisaríamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Esses homens que nós citamos aqui, eles estavam prontos a ouvir a voz de Deus. E quando você está pronto a ouvir a voz de Deus, Deus te molda, Deus te muda, Deus te leva a lugares que você fala, puxa vida, eu estou aqui, mas Deus tem um propósito. Ele quer o quê? Ele quer te moldar. Moldar é você pegar aquelas massinhas que a gente dá para os nossos filhos quando estão pequenininhos e fica brincando. Moldar é você pegar o barro e fazer um vaso bonito. Um vaso bonito. Moldar é você ser igual a Jesus. O que o Espírito Santo quer de você é que você seja igual a Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Lugares que te moldam e te mudam são aqueles que te levam a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele foi levado, não é mesmo? Para que Deus pudesse falar com ele. E Deus fala com ele, ele responde. Então nessa noite, não saia daqui hoje pensando que Deus não está falando, porque Deus está falando, mas Deus quer falar, e Ele quer ouvir de você algo hoje, Deus está falando. Então você diga assim, Senhor, fala que teu servo ouve, louvado seja o nome do Senhor para sempre.
lugares que te moldam e te mudam. São aqueles que te levam a profetizar. Existe hoje uma mentira do diabo que diz que os profetas acabaram. Tem alguém que tem o dom de profecia, mas eu não. Mentira. Todos nós somos profetas de Deus. Todos. Todos nós somos profetas. Se você conheceu Jesus, se você aceitou a Ele como Salvador, se você desceu as águas batismais, se você declarou que Jesus Cristo é o Senhor, você é um profeta. Sabia disso? Vira para o teu irmão e diga assim: eu sou profeta. Pode falar de peito aberto, eu sou profeta. E diga mais, você também é profeta. Aleluia. Que é para você não ficar preocupado e nem o seu irmão. Você também é um profeta. Nós somos profeta. Sério? Sério? Opa! Não, mas profeta não é só aquele irmão. Não. Não. Você é profeta. Então veja só. Versículo 4 em diante. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que Deus mandou Ezequiel fazer? Mandou ele profetizar sobre o vale de ossos secos, para que eles tornassem a viver. Eu e você, nós precisamos declarar palavra de vida em ambiente onde só existe morte. Então é para mim no cemitério, pastor? Não é isso não. Não é para você ir lá no cemitério, não vai acontecer nada se você falar. Ambiente de morte não é só cemitério. Ambiente de morte, às vezes, é o ambiente que você vive. É ambiente onde não se tem esperança de nada. É uma casa que não se tem esperança. É uma casa que começa o dia e termina o dia e parece que não acontece nada. Na verdade, você tem filhos que na verdade parecem que eles se hospedaram na sua casa. Eu acho que eu vi aquele pastor que é cheio de gracinha falar isso, né? Que hoje nós temos filhos que na verdade são hóspedes. Eles comem na nossa casa, eles dormem na nossa casa, eles usam a nossa internet, mas ele não fala com a gente, ele não troca ideia com a gente. É assim, ele entra num quarto, se fecha, é mais ou menos isso. Que ambiente que é este? É ambiente de morte. Não tem vida. Vida é quando você fala assim para o seu filho: meu filho, pelo amor de Deus, baixa o volume dessa música. Que eu não, pai, eu escutei essa música na igreja, eu estou aqui aprendendo, mas meu filho, está muito alto o som. É quando você reúne a sua família e diz: olha, hoje está na hora, vamos começar o que? O nosso culto. Vamos ler a Bíblia, vamos cantar. Vamos falar vamos orar junto. Você está entendendo o que é um ambiente de vida? É isto. Ambiente de morte é aquela casa que você entra e você sai, e de verdade parece que você é empregado dos seus filhos são seus empregados, e não existe vida. Você não se relaciona com a sua esposa não se relaciona com você. Parece duas pessoas que não se conhecem. Então, o que eu preciso? Eu preciso profetizar vida sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre a minha cidade e sobre o meu país. E agora nós estamos na época da gente falar mal dos governantes. Porque as eleições estão aí, agora é a hora de a gente lembrar dos governantes que passaram e só fizeram besteira. É tempo da gente falar do que está aí.
É tempo da gente começar a falar, não, ninguém presta. Irmão, eu dizia, acho que, falei em Jabuticabal, sabe o que é tempo? De você pensar que as redes sociais não são para isto. Se você é da direita, se você é da esquerda, não me interessa, mas não fique usando as suas redes sociais para ficar falando de mal de A ou de B. Fale de Jesus, proclame nas redes sociais que Jesus Cristo é o Senhor, fala que você tem alegria, fala que a sua família é alegre, fala que a sua igreja é uma bênção. É isto que eu preciso falar, é isto que você precisa falar. Sabe por quê? Porque eu sou profeta de Deus, você é profeta de Deus. Eu preciso tomar posse disso, crer nisso e dizer a partir de hoje, eu vou profetizar sobre os meus filhos. Eu sempre fiz isto. Quando meus filhos estavam no berço, eu nunca deixei de colocar as mãos sobre os meus filhos e orar sobre eles, profetizar sobre os meus filhos e dizer, Senhor, o Senhor me deu, é teu, eu vou criá-los debaixo do seu temor e da tua graça. Senhor, que eles possam crescer abençoados, Senhor, que o Senhor possa ser bem, que eles possam ser bênção para a minha vida. Senhor, eu profetizei sobre a vida dos 3, sobre casamento. Ainda em berço, dizia, Senhor, que o Ben-Hur possa casar com uma mulher abençoada. Mas pastor, era bebê, sim, eu já profetizava sobre a vida dele. Sobre a vida do Mateus, da Mariana. Senhor, dá a Mariana um homem de Deus. Dá uma mulher de Deus para o Mateus. Sabe por quê? Porque eu sou profeta, mas se era pastor, independente disso, você é profeta. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te moldar e quer te mudar. E a primeira mudança é você abrir a boca para abençoar. O texto é claro. Ele te levou, te trouxe hoje aqui para você começar a abrir a tua boca para profetizar. Pare de ficar olhando pessoas que erram, que pecam, que faz coisa errada. Deixa que Deus vai cuidar. Lembre-se que você é profeta. A nação está precisando de homens de Deus, de mulheres de Deus. A nossa cidade está precisando de homens e mulheres de Deus. O bairro em que você mora está precisando de homens e mulheres de Deus. Então, em nome de Jesus, profetize, profetize. O mundo está de verdade como um vale de ossos secos, mas você tem palavra de vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Você tem, e como tem. No vale de ossos secos, ou você é vale, ou você é profeta. Entendeu? Ou você é vale, ou você é profeta. A forma como você se posicionar determinará quem você é. Todos nós estamos no vale. E aí? Vamos ficar olhando para os ossos secos? Não. Não vou não. De jeito nenhum. Não tem condições. Eu estava esses dias no dentista e para variar naquela recepção tal, e uma mulher conversando com a outra do meu lado, e só Deus, um monte. Mas irmão, quem é que aguenta? Mas não é que eu não aguento a mulher falar, eu não aguentei ficar quieto. Não fiquei quieto. E ela olhava, falava, e olhava para mim às vezes, né? E eu não estou na conversa não, estou ali, esperando o doutor me chamar. E ela olhava para mim, falava com a outra e olhava para mim, aí não deu. Aí eu falei, senhora, tudo isso que a senhora está passando, eu conheci muitas pessoas que passaram, é mesmo? E como é que resolveu? Como é que resolveu? Eu falei, olha, tem um Deus que te conhece. Tem um Deus que sabe o seu nome. Tem um Deus que se preocupa com a senhora. Será que Deus se preocupou comigo? Eu falei, se preocupa. A senhora está passando, está contando para a outra um problema de filho. Que o filho entrou por um caminho assim, entrou por um caminho assado. E ela estava desesperada, que ela não sabia o que fazia. Eu disse, tem jeito. O Deus que te criou, que deu o seu filho para a senhora, Ele é poderoso. A mulher ficou me olhando assim, a outra ficou me olhando, com aquele desejo de falar, e o doutor me chamou. Oh, meu Deus, o doutor me chamou. Mas eu falei. Que efeito que fez, não sei, mas eu falei. Sabe por quê? Porque eu sou profeta de Deus, e você também o é. Naquelas rodinhas lá, para
de ficar falando o que não deve. Para de falar o que não vai dar vida a ninguém. Fala algo que dê vida. Deus te colocou no vale de ossos secos. Sim, Jesus disse que no mundo você vai ter aflição. O mundo, irmão, é um vale de ossos secos. Mas Deus te levou nesse local para você profetizar. E agora veja só, pastor, como é que vai acontecer a moldagem na minha vida? E como é que Deus me muda, né, nesse quadro de vale de ossos secos? É simples. Simples. Vales que te moldam e te moldam são aqueles que te preparam para testemunhar milagres. Quando você profetiza, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é um jovem que serve a Deus. E quando isso ocorrer, você vai testemunhar daquilo que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor, como eu estou testemunhando agora o episódio do dentista. Irmãos, o texto diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: venham desde os quatro ventos o espírito e sopre dentro desses mortos para que eles vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entraram neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aqui ele já está testemunhando, era um exército enorme. Você está entendendo o que a tua profecia vai fazer? Se juntou osso com osso, tendões, nervo, carne, mas não tinha vida. Agora profetiza que o Espírito vai vir sobre eles. O que significa isso? Que Deus te trouxe aqui hoje, que Deus te colocou exatamente onde você está, para te preparar, para você testemunhar milagres. Milagres. E nós temos ouvido nesse púlpito muitos milagres. Nós temos ouvido coisas que você fala, mas é possível? Sim, é possível. Então, você é um milagre. Você é um milagre. Você sabe que você é um milagre. Talvez se o Senhor não tivesse lhe chamado, você estaria onde hoje? Fazendo o que hoje? Na mão de quem? Talvez você nem vida mais teria. Talvez a sua vida já tinha se ido, porque alguém lhe matou. Porque alguém, de verdade, não aceitou a forma que você era e deu cabo da tua vida, mas você está aqui. Você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque você é um milagre de Deus. Deus não nos fez para a morte sem salvação. Deus vai nos permitir passar desta vida, se Ele não vier antes, mas para a vida eterna, não para a condenação eterna. Então, diante disso, você já é um milagre. Diante disso, você já pode profetizar, você já pode contar o que o Senhor fez na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Todo dia nós podemos fazer isso. Toda hora nós podemos fazer isso. Eu hoje, na escola bíblica dominical, o irmão João me deu a oportunidade, e pastor, irmão, ir na escola dominical é uma luta. Esses dias todos, eu não estava indo porque eu estava atendendo, eu atendo alguns dirigentes domingo que trabalham domingo de manhã, então às vezes, mas hoje eu fui na aula.
bênção de aula. Gente, venha para a escola bíblica, tá? Mas é uma luta. Eu chego lá, eu tenho que falar. É uma luta, né? O pastor não sabe ficar quieto, né? Mas eu estava contando para o João falando sobre discipulado, e um ponto era: quem são aqueles que nós podemos discipular de bate-pronto? Então ele falando que quem nós podemos discipular de bate-pronto são as pessoas mais próximas de nós. E quem são as pessoas mais próximas? Parente. Não tem ninguém melhor que eles para a gente discipular, pela facilidade. E eu comecei a contar para eles e para os irmãos que ali estavam, algumas experiências que eu vivenciei com o meu pai, com a minha mãe. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, não é mesmo? Meu pai nordestino trazia os parentes do Nordeste, e naquela época tinha muito emprego em São Paulo, eles ficavam em casa durante um período de 6 meses, 1 ano, aí eles estavam trabalhando, juntavam dinheirinho, alugavam uma casa aí, mandavam buscar a mulher com os filhos. Não era assim? Mas durante um período, o meu pai testemunhava para os meus tios, testemunhava para as minhas tias, que eram as irmãs e os irmãos dele. Hoje, para a glória de Deus, somente falta uma. Todos são presbíteros, pastores, homens de Deus, irmãos, e eles eram devotos lá do Padinho Cisso. Mas hoje são devotos do Espírito Santo do Senhor, do Cristo que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Mas por quê? Porque meu pai e eles estavam no lugar certo. Deus os moldou e os mudou e os preparou para eles pregarem, falarem quem eles eram e quem eles são hoje. Posso lhe garantir que boa parte dos meus tios, por parte do meu pai principalmente, hoje servem a Deus. Por quê? Porque um testemunhava para o outro. Então, se você quer ganhar a sua esposa, seu marido, seus filhos, se você quer ganhar um parente que você ama, e com certeza você ama todos, lembre-se que teu testemunho é essencial. Deus te trouxe aqui hoje, você está onde você está, porque o Senhor quer te moldar e te mudar. Como? Testemunhando. Todo vale antecede um ambiente de milagre. O vale existe, Deus proporcionou que os ossos pudessem ter vida, e acontece o milagre. Está passando pelo vale? Estou, porque tem milagre esperando você. Creia nisso no nome de Jesus. A sua história no vale vai virar testemunho de milagre. Creia nisso no nome de Jesus. Deus te conduz a lugares que Ele vai te moldar e te mudar. São lugares que você vai ouvir a voz de Deus. Serão lugares que você vai profetizar. E serão lugares que você vai testemunhar do milagre. Creia nisso. Baixe a cabeça, eu quero orar com você.